Bem-vindo ao CIMEPcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Aqui discutimos os desafios, conquistas, novidades e os benefícios dos médicos associados ao CIMEP e da medicina no estado de Pernambuco. Não perca, toda semana, episódios novos com especialistas de diversas áreas da saúde, parceiros do Clube CIMEP e representantes das entidades médicas. Esteja sempre atualizado e informado com o CIMEPcast. Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje estamos aqui para dar continuidade àquele nosso podcast sobre investimentos. Estamos aqui hoje com o Dr. Francisco, neurocirurgião e também investidor e educador financeiro, posso dizer assim, né, Dr. Francisco? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo, ao CIMEP pelo convite, pela oportunidade de falar de algo assim tão sensível para nós médicos, né? A gente fala muito sobre medicina, sobre questões técnicas, né, que são muito relevantes e importantes para a nossa vida prática, mas saber cuidar das nossas finanças também é fundamental, né? Principalmente num mercado que está tão difícil, com tantas dificuldades que a gente vive na nossa sociedade. Então, acho que a gente saber manusear o nosso dinheiro de maneira adequada é realmente muito importante para a gente poder até exercer a medicina de uma melhor qualidade, né? Perfeito, doutor Francisco. O senhor é neurocirurgião, né? Eu queria que o senhor falasse, antes da gente entrar no tema em si, sobre o seu histórico nessa área de investimentos. Quando foi que o senhor começou, por que começou, aonde o senhor chegou e aonde o senhor está e onde o senhor vislumbra estar daqui a algum tempo, enfim. Na verdade, a questão de finanças e investimentos, com a economia, de uma maneira geral, sempre foi uma paixão, foi uma coisa que eu me apaixonei, e isso eu remonto ao ano de 2006, quando eu estava no terceiro ano de residência em neurocirurgia, e aí a gente começou a investir naquela ocasião, mas era um investimento feito de maneira, digamos, amadora. E isso foi se caminhando até o ano de 2008, quando teve o famoso crash do subprime, onde teve uma grande crise, né, histórica da Bolsa de Valores. E naquela ocasião a gente sentiu muita dor, que a gente perdeu dinheiro com aquilo dali. Então, a partir de 2008, a gente começou a ter uma abordagem muito mais sistemática e séria sobre como lidar com investimentos e com finanças. Naquela ocasião eu morava em São Paulo, então tive a oportunidade de acessar, de estar na antiga Bovespa, né, que hoje é a B3, a Bolsa lá de São Paulo, a fazer cursos na internet, a participar de palestras, a acompanhar pessoas experientes do mercado. Então isso foi dando uma maturidade, um conforto necessário, entender o que é esse mundo de finanças e investimentos. Até que essa evolução natural, eu e um grande amigo meu, Francinaldo Gomes, a gente dando plantão juntos, os amigos, por que vocês não escrevem um livro sobre isso? Em 2012 saiu Bolsa de Valores para Médicos, que foi a primeira edição, onde a gente falava de princípios de, como a gente fala, de asset allocation, de planejamento financeiro, de planilha orçamentária, de investimento em renda fixa e renda variável. E agora, 10 anos depois, a gente está na iminência, o livro já está pronto na editora, e a gente vai terminar lançando essa segunda edição do livro muito em breve. Vamos avisar vocês, acho que é uma coisa interessante, é uma coisa que dá muita satisfação para a gente, né, falar disso e ter a oportunidade de escrever um livro. E nesse período de 10 anos foi uma evolução natural, né? Então eu começava a tomar conta das minhas finanças pessoais, e aí começava a fazer de pai, mãe, de familiares, né? E eu terminei voltando aqui para Recife, uma história profissional, terminei voltando aqui para Recife em 2019, e aí nessa ocasião, com amigos aqui da cidade, eu tirei toda a certificação do mercado financeiro, da Ancor, então eu sou assessor de investimentos, e hoje isso que era uma paixão, terminou virando uma profissão também, e além de médico neurocirurgião, eu também sou assessor de investimentos, com escritório aqui na cidade, que é credenciado, nós somos credenciados ao Banco Safra, né, como investimento. E lá a gente tem a oportunidade de trabalhar com isso diariamente. Então, o mundo das finanças e dos investimentos terminou se tornando algo do meu dia a dia. Começou com uma brincadeira, né? E onde foi parar, né? Uma coisa que era, assim, uma coisa mais pessoal, uma coisa que despertava realmente muito interesse, terminou tomando uma dimensão e hoje é de fato uma profissão, né? Perfeito. Então vamos agora começar a falar sobre o tema, né? Que eu chamei o senhor para a gente tratar sobre renda fixa e renda variável, a diferença entre elas e as características de cada uma, enfim. Vamos começar pelo básico, né? Qual é a diferença entre a renda fixa e a renda variável? Começou com uma brincadeira, né? Não é uma coisa que era,
assim, uma coisa mais pessoal, uma coisa que despertava realmente muito interesse, terminou tomando uma dimensão e hoje é de fato algo, uma profissão, né? Perfeito. Então vamos agora começar a falar sobre o tema, né? Vamos lá. Eu chamei o senhor para a gente tratar sobre renda fixa e renda variável, a diferença entre elas e as características de cada um. Enfim, vamos começar pelo básico, né? Qual é a diferença entre a renda fixa e a renda variável? O nome já é meio que autoexplicativo, né? Na renda fixa você sabe, você tem um rendimento fixo, ou pelo menos pré-determinado daquilo de onde você investe o seu dinheiro. Enquanto que a renda variável varia. Então vai dizer, pô, que beleza de explicação. Então a melhor coisa a fazer é a gente falar dando exemplos. Então vamos começar por renda variável. Quando eu falo em investir em renda variável, a gente fala em investir em ações, em fundos imobiliários, né, que é uma coisa que está muito na moda, eu acredito que nossos colegas médicos muitos saibam disso. Então quando você está investindo numa ação, seja no Brasil, seja uma ação americana, através do famoso BDR, né, que é como você investe, por exemplo, na Apple, aqui na Bolsa Brasileira, numa empresa americana como a Apple, por exemplo. Então, na renda variável, o que acontece? Quando você compra uma ação, seja um papel de uma ação, de um fundo imobiliário, você está virando sócio daquela empresa, certo? Então, você vai ter lá 0,00001% da Apple, mas você é sócio. E quando você é sócio de uma empresa, você participa dos lucros dessa empresa. Se a empresa dá lucro, você vai ter um pedaço desse lucro para ti. Né? Geralmente isso é feito através do pagamento de dividendos, né, ou juros de capital próprio, são maneiras que as empresas repassam parte do lucro para os acionistas. Né? Até indireto, né, recomprando ações. Exato, e também tem uma coisa, quando a empresa ela dá lucro, ela geralmente tem um aumento de patrimônio também associado, e se você tem ações dessa empresa, esse patrimônio se valoriza, você tem um aumento. Então, isso é a renda variável. Então, a empresa ela pode ter um ano de lucro, um prejuízo, um lucro não tão bom, um lucro mais alto. Então, o retorno em ações ele varia. Num ano você pode ter um retorno positivo extraordinário de 30%, 40%, 50%, mas pode ter um ano que você pode ter um prejuízo, uma perda de 20%, 30%. Então, a principal característica da renda variável é que ela, de fato, varia. Você não sabe quanto você vai ganhar. Certo? Você é sócio de uma empresa. O mercado é que determina. O mercado que vai determinar. Então, dados de macroeconomia, do próprio setor onde a empresa trabalha. Então, você pode ter um problema no setor, por exemplo, de mineração, né? A gente fala muito da Vale, que é uma empresa nacional muito, muito robusta. Se você tem um problema na economia chinesa, a Vale pode sentir. Né? Então, você tem um problema de aumento de juros, como a gente vive aqui no Brasil, então as empresas do varejo podem sentir mais. Sabe? Então, isso é uma coisa que varia em função da economia do mundo real. Do humor, né, das pessoas também. Exato. E da expectativa, né? Tanto que quando você tem as fases de euforia ou de depressão no mercado, é onde você vê muitas oscilações dos preços dessas ações. Então, na renda variável, a característica é essa. Você tem um retorno que varia. Você não sabe quanto é que você vai ganhar quando você coloca um investimento desse. E a gente vai saber, então, por que vale a pena investir nisso? Em outro momento a gente vai falar o racional disso daí. Já numa renda fixa a gente sabe quanto a gente vai ganhar. E são 3 maneiras que a gente pode saber que a gente vai ganhar, como ela é indexada. A gente vai falar nisso. Mas uma coisa importante de saber é quando a gente está investindo em renda fixa, Rodrigo, a gente não está comprando a ação da empresa, a gente não está virando sócio. Na verdade, em renda fixa você está investindo na dívida de alguma coisa, de alguma empresa, de alguma pessoa. Vamos supor que você me pede R$1.000 emprestado. Francisco, eu preciso de dinheiro. Eu te empresto R$1.000. Você me deve esses R$1.000. Como você vai me pagar isso? É como a gente vai falar na renda fixa. Então, por exemplo, renda fixa, muito famoso, os títulos do Tesouro, né? Como é que o governo brasileiro se financia. Mas isso vale para empresas privadas também. Aí são as debêntures, os CRIs ou CRAs, que são os certificados de recebíveis, os CDBs dos bancos. Então, existem os títulos públicos, que são os títulos do Tesouro Nacional, e os títulos privados, como você bem falou, as debêntures, as CRIs, as CRAs, no caso do setor financeiro, os CDBs. Então, basicamente, quando você investe nisso daí, você está emprestando o teu dinheiro para alguém. Então, uma coisa que é muito importante de você saber dizer, com renda fixa você não perde dinheiro, você perde dinheiro sim. E a gente vai dizer como. Se eu empresto dinheiro para um devedor que não tem uma capacidade de pagamento, eu vou tomar um calote. Então, você botou R$10.000 na renda fixa,
Se a pessoa que você deu esse negócio, contraiu a dívida contigo, não te pagava, você teve um calote. As mais recentes, as americanas, né? Exato, as debêntures das americanas, das lojas americanas, isso. Exato, essa é uma situação que a gente viveu agora, há poucos meses, tá? Então, a renda fixa, a primeira coisa que você tem que saber é, beleza, a renda é fixa, mas quem é que está me devendo? Então, você, quando vai selecionar um produto de renda fixa, seja CDB, CRI, CRA, qualquer que seja, você tem que saber quem é o teu emissor. É um emissor que é robusto, porque as empresas contraem dívidas. Porque isso faz parte do planejamento estratégico de caixa, é uma coisa vantajosa desde que você saiba o que você está fazendo. E aí a gente puxa um pouquinho aqui para as finanças pessoais, é a mesma coisa do cartão de crédito. Se você tiver um limite de um cartão de crédito, vamos supor, de 50 mil reais, é muito crédito. Mas o crédito é um nome chique que eu digo para endividamento. Se você usa 50 mil de um cartão de crédito, você tem, na verdade, uma dívida de 50 mil a pagar. Então você tem que pagar para isso, né? Então, tendo esse conhecimento, esse conceito, que no meu entender é muito importante a gente entender isso, a renda fixa ela pode ser remunerada, né, quando você investe em renda fixa, através de 3 maneiras. Uma pré-fixada, que o que é? É saber quanto você vai ganhar num determinado espaço de tempo. Então, por exemplo, 10% ao ano. Aconteça o que acontecer no mercado, na economia, qualquer que seja, o contrato de dívida que você tem com essa empresa, ela garante que vai te pagar 10% ao ano. Por quanto tempo? Outra coisa importante da renda fixa, além da taxa, é saber o tempo em que essa dívida vai ser paga. Então, a renda fixa, por exemplo, tem um CDB com liquidez diária, você recebe todo dia, mas tem CDB que trava com 1 ano, tem outros títulos privados que travam com 2, 3, 5, 10 anos. Por exemplo, tem o título do governo, né, do governo, que é o chamado NTNB longo, que vai para, por exemplo, papéis até 2035, 2040, ou seja, esse dinheiro vai ser pago para ti de volta lá para 2040, sabe? Então, o prazo da renda fixa é uma coisa muito importante também da gente saber. E quanto maior o prazo, aí a gente vai bater uma palavrinha depois da marcação a mercado. Exato, essa questão da rentabilidade, da liquidez, a gente vai falar, mas na renda fixa, a gente tem que entender não apenas a taxa, mas o prazo de pagamento, que isso está relacionado com risco. Por exemplo, se eu tenho um prazo mais longo para pagar, o que acontece? Eu tenho que ver qual é a saúde financeira da empresa a um longo prazo de me garantir esse pagamento. Então, quanto mais longo prazo, uma oscilação da taxa de juros pode trazer muita oscilação também no retorno da renda fixa, né? Então, isso são os detalhes. Acho que a gente poderia ter até um papo só sobre renda fixa, né? Que é falar, não, renda fixa eu não perco dinheiro. Perde dinheiro se não souber o que está fazendo, né? Mas a gente pode desenvolver um pouquinho o tema, mas as 3 maneiras, como eu estava falando, de uma gente ganhar dinheiro. Uma é a pré-fixada, por exemplo, 10% ao ano por 2 anos, ou 15% ao ano por 1 ano, por 6 meses, o que quer que seja. Isso é a pré-fixada, é pré-determinada, você sabe o que é. E existem outras 2 formas. Uma que é a pós-fixada, que é relacionada à taxa Selic, não é, ao CDI. Então, na pós-fixada, você vai ganhar, por exemplo, 100% do CDI. O CDI hoje está 13,75%. Então, você vai ganhar 13,75%. Se for um investimento líquido de imposto, que existem investimentos em renda fixa que são isentos de imposto e outros que você paga imposto. LCA isento, né? LCA e o CDB isento, você paga. Agora, uma debênture não incentivada, uma CDB, uma letra financeira, você recolhe imposto em cima disso. Então, isso é importante. Mas a pós-fixada é atrelada ao CDI. Então, ela pode ser dita assim, 100% do CDI, 90% do CDI, 110% do CDI. Ou pode dizer que é CDI mais 1%, CDI mais 0,5%. Então, você sabe quanto você vai ganhar. Ela é fixa, você vai ganhar o CDI mais alguma coisa ou um percentual do CDI. Então, esse é o investimento pós-fixado. Então, pré-fixado entendemos, pós-fixado entendemos, e agora nós temos o investimento atrelado à inflação, ao IPCA. Então, normalmente você fala IPCA mais um spread. O que é o spread? É o lucro a mais que você vai ter em cima disso. Então, você fala IPCA mais 5%. Então, esse papel de renda fixa, ele vai render a taxa de inflação mais 5%, mais 6%, mais 4%. E essas taxas variam conforme o mundo de mercado. Então, renda fixa é aquela renda que você sabe quanto você vai ganhar, seja ela pré-fixada, pós-fixada ou atrelada à inflação, enquanto que a renda variável, ela varia. Você não sabe quanto você vai ganhar, pode ganhar 100% no ano,
ou pode perder 80% nesse mesmo ano. Então, essa é uma diferença básica. Perfeito, então vamos lá. Renda fixa e renda variável é uma constante queda de braço entre a segurança e a rentabilidade, né? E aí eu acho que isso é uma coisa... Eu acho que eu posso dizer que é a coisa mais importante desse bate-papo nosso hoje. A gente não falar de muita coisa importante e interessante, mas se o colega que está assistindo a gente, ele quer ver o que é mais importante, é falar justamente nesse tripé que a gente vai falar agora, que é a questão de risco, retorno e liquidez. Não existe um investimento que dê um retorno muito alto, que não esteja correndo um risco muito grande, ou veja a questão da liquidez. Ou seja, essas três coisas elas andam juntas. É um cobertor curto que vai ter que atender todas elas. Se você quiser um, vai abdicar dos outros dois, geralmente. Ou dos dois, um. Então, exemplo. Isso é bem fácil de aprender isso através de exemplos. Você chega para mim e fala, ô Francisco, eu quero uma coisa que me dê um retorno maior. Eu quero um retorno, um rendimento maior. Eu vou chegar, Rodrigo, você aceita correr mais risco? Você vai dizer, eu aceito correr mais risco. Então, o teu retorno é maior. Exemplo, investimento em ações. O risco é muito alto. O retorno pode chegar a 80%. Então, risco-retorno é isso. Se você quer mais retorno, você aceita correr mais risco. Se você não aceita correr tanto risco, você vai esperar um retorno menor. E a liquidez, ele entra, falando como médico aqui, como se fosse um modulador. Ele ajuda você a controlar o risco, o retorno em função da liquidez. Né? Então, por exemplo, se você tem um produto que você abre mão de liquidez, ou seja, você não vai ter acesso a esse dinheiro durante algum tempo, o que acontece? Você aumenta o risco. Por exemplo, aquela tal coisa, eu vou emprestar 10 mil reais para a empresa. Essa empresa tem um ano para me pagar. Um ano é uma coisa, em um ano ela me pagou, de volta, meu risco acabou. Mas imagina agora se essa empresa ela tem 10 anos para me pagar. O risco é maior. Então, como esse risco é maior, o que eu espero quando eu abro mão de liquidez? O meu retorno é maior, porque o risco também aumenta, porque eu estou abrindo mão de liquidez. Então, gente, toda vez que chega alguém no mercado, nossa, eu vou te prometer um retorno de 6% ao mês sem risco e com liquidez. Gente, isso é, com perdão da palavra, picaretagem. Isso não existe. Tá? Isso não existe. E eu acho que isso machuca muito o mercado, porque, tal como na medicina, investir em finanças, acho que uma das coisas mais fundamentais que um cliente estabelece quando vai montar uma carteira de investimentos, quando um paciente vai procurar um médico, é a relação de confiança. Né? Então, a partir do momento que você vê esse tipo de comportamento do mercado, isso erode a confiança que tem que ser estabelecida. Porque quem é que não queria ganhar 6% líquido ao mês, sem correr risco e com liquidez imediata? Todo mundo seria rico. Todo mundo seria rico, exato. E o mercado financeiro, ele não cria o dinheiro. Na verdade, no mercado financeiro, o dinheiro muda de mão. E normalmente o dinheiro vem para a mão de quem é mais paciente. Isso. Quem dizia isso era Buffett, né? Que o mercado financeiro sai dos impacientes para os pacientes. Exato. E a gente estava falando um pouco antes agora, qual o órgão mais importante do mercado financeiro? Não é o cérebro, é o estômago. É ter paciência, sangue frio, principalmente quando você tem momentos de crise. Tá? Então eu acho que essa coisa de risco, retorno e liquidez é o conceito mais importante que um colega médico tem que ter em mente, principalmente quando ele vai montar uma carteira de investimentos. Porque há espaço para coisas mais arriscadas, há espaço para coisas mais conservadoras, há espaço para coisas com menos liquidez, seja para 10 anos, e há coisas que você precisa de liquidez imediata. Então, a construção de uma carteira de investimentos, de um portfólio, ela contempla como se fosse uma anamnese médica. Sabe? Você vai conversar com o investidor para entender qual que é a situação dele. E, em função disso, criar um plano de tratamento e também um plano de acompanhamento. Então, quando às vezes a pessoa fala, mas como tu é médico e trabalha com assessor? Porque, na verdade, o mindset do médico e de um assessor de investimentos, de certa forma, eles são idênticos. Agora, como médico, eu trato de saúde, eu estou vendo uma ressonância, como assessor de investimentos, eu estou vendo dinheiro, estou vendo taxa de juros, estou vendo liquidez. Entendeu? E a gente está sempre atento a complicações, porque o investimento pode dar errado, um tratamento pode dar errado, então toda essa gestão de risco, eu acho que a gestão de risco é a coisa mais importante. E aí parece um pouco até um paradoxo, pelo menos falando pessoalmente, quando alguém vem chegar para mim e diz, ô Chico, vamos montar uma carteira de investimentos, o meu principal foco é com a gestão de risco.
Eu, às vezes, não, mas eu quero saber da taxa. A taxa é importante, mas a gestão de risco é muito mais importante. E aí, quando você olha a fórmula mais importante que existe na matemática financeira, em minha opinião, é a da de juros compostos. E se você tiver a curiosidade de ver a fórmula dos juros compostos, a taxa está lá. Mas o fator tempo, ele potencializa tudo. Então, por que Warren Buffett é um dos homens mais ricos do mundo? É porque ele conseguiu as melhores taxas de retorno? Não. As taxas de retorno dele são excelentes. Então, de 20%, 22% ao ano. Mas o Simons, que é um outro, ele conseguiu um dobro. É um investidor profissional, outro gênio. Por que Buffett tem mais tempo, digamos, mais dinheiro que ele, mais fortuna? Porque Buffett faz isso há 60 anos. E aí a progressão é geométrica. Então, tempo é mais importante que taxa, isso é um outro conceito. Investimento é um hábito, mais do que você acertar num alvo. É mais uma coisa relacionada a tempo, paciência, constância, consistência. Perfeito. Vamos falar dos impactos dos juros na rentabilidade dos diferentes ativos? Pois é, em linhas gerais, o que acontece, para que serve a taxa de juros? Né? A taxa de juros é um dos mecanismos que o governo, né, que o Banco Central, ele faz para regular a atividade econômica em relação a períodos de contração, de expansão, de inflação alta, inflação baixa. Né? Então, quando eu tenho, basicamente, a taxa de juros, ele me diz qual é o custo de eu pegar dinheiro emprestado. E lembra, se eu estou pegando dinheiro emprestado é porque alguém está botando dinheiro lá para investir, né? Aquela questão da renda fixa que a gente falou. Então, como é que acontece? Quando a taxa de juros está alta, o que serve para mim como investidor? Talvez seja mais interessante botar um dinheiro num banco, no negócio e esperar, porque eu vou ter um dinheiro fixo lá, né? Não vou ter a renda fixa. Agora, a pessoa que está pegando meu dinheiro emprestado, ele vai pagar numa taxa maior. Então, o que acontece? Contrair dívida nesse momento termina sendo mais arriscado para as empresas. Se as empresas não conseguem contrair dívidas ou se elas têm um temor de contrair dívida, o que acontece? Elas tendem a não expandir muito os negócios, os lucros tendem a diminuir. Então, se o lucro diminui, lembra que a gente falou da empresa? Ela tende a cair o preço das ações. Então, normalmente, o que a gente vê é isso, depende de setores, isso falando de uma maneira bem geral, mas numa situação de juros altos, os investimentos em renda fixa terminam sendo interessantes, porque os juros altos, o CDI é bom para o pós-fixado, geralmente isso acontece porque também tem uma inflação elevada, então até os investimentos atrelados à inflação são interessantes, os pré-fixados também estão mais caros por conta disso, enquanto que investir em ações nesse momento pode não ser tão interessante, porque as empresas tendem a valorizar menos. Já quando eu tenho o inverso, uma taxa de juros baixa, é justamente o contrário. Foi o que a gente viveu há poucos anos, há 3 anos. Né? Se eu tenho uma taxa de juros a 2%, eu vou deixar o dinheiro do banco para ganhar 2% no ano. Aí eu vou tomar mais risco nas empresas. E as empresas estão tomando mais risco porque pegar dinheiro para se financiar está mais barato. Então isso é uma coisa muito interessante. Aí você chega para mim e fala, ô Chico, então quer dizer que agora, com juros altos, é melhor investir em renda fixa? Sim e não. Investir em renda fixa agora, você sabe que você vai ganhar excelentes retornos, mas agora talvez seja um momento interessante de aumentar a sua exposição em ações no momento da virada. Então, eu acho que essa é a beleza dos investimentos. É correlação negativa, né? Quando o juros está alto, geralmente os ativos de renda variável estão num preço menor. Exato. E é o momento mais interessante você entrar. Exato. E quando os juros estão mais baixos, geralmente os ativos de renda variável estão com preço mais esticado, né? Exato. Porque mais pessoas passam a procurar aqueles ativos e aí, com a maior procura e a demanda relativamente fixa, o número de ações, a tendência é que... Isso é uma coisa muito interessante. Uma coisa que é muito curiosa é o seguinte, por exemplo, o dólar recentemente está caindo, aí chega um colega, meus amigos, o Chico, está na hora de comprar dólar porque o dólar está caindo. Você pode, lógico, acho que você tem que dolarizar uma parte da sua carteira, faz parte da alocação de recursos. Agora, quando as ações estão caindo, você chega, vamos comprar as ações que elas estão caindo, a pessoa, não, mas eu vou perder dinheiro. É tudo uma questão de perspectiva, porque você está investindo em dólar como uma maneira de investimento ou ações. São coisas, uma é renda fixa, uma é renda variável, e outra é dólar, é moeda, é outra categoria de investimento. Então, quando o dólar começa a cair, o pessoal, vou comprar dólar que está caindo. Quando as ações começam a cair, vamos comprar as ações que estão caindo? Não. É curioso, você vê como isso é um gatilho, né? É uma jaula mental que a pessoa... E quando você percebe isso é muito gratificante, porque isso é libertador, de certa forma. Tem um Rothschild que falava que sai às ruas para comprar quando estiver saindo sangue nas ruas. Exato.
Ele falava, quando estiver saindo sangue nas ruas, aí é que é a hora de comprar. Mas isso foi uma das coisas que aconteceu em 2008, quando o mundo começou a acabar naquela crise, e o Warren Buffett comprava os Estados Unidos à vista. E eu entendi, o que ele está fazendo, né? É exatamente isso. Então o dinheiro muda de mão para quem é paciente. E num momento de crise, o que acontece? É onde o dinheiro muda de mão mais rápido. Então se você está paciente, principalmente no momento de crise, onde está todo mundo desesperado, é onde você tem que estar mais calmo. Então a coisa ela é muito contraintuitiva. Investir é contra-intuição. Se você controla essa questão mental, a chance de você ser um investidor vitorioso é imensa. Vamos falar agora sobre a marcação a mercado, em que a renda fixa não é mais tão fixa assim. Isso é uma coisa nova no Brasil, na verdade. Isso mostra a maturidade do mercado de capitais aqui no Brasil. Isso denota que estamos no caminho certo. Porque o que é a marcação a mercado? O que é a marcação na curva? É justamente mostrar a situação real de uma empresa. E aí a gente pode pegar, por exemplo, a debênture das Americanas. A debênture das Americanas, elas iam pagar uma taxa X. Quando a empresa começou a pagar, a decretar que ia entrar em recuperação, que ia entrar na situação de falência que ela tem, o que acontece? Quem investiu nessa debênture, ele terminou perdendo dinheiro, porque a capacidade de pagamento dela foi questionada. Então aquela coisa ela começou a cair muito, o investimento em renda fixa ele derreteu. E aí essa questão da marcação à curva, a marcação a mercado é justamente isso. E aí o exemplo é mais ou menos assim, deixa eu te dizer. Inclusive no título do governo, né? Título do governo, marca. Então isso dá quando teve a questão do Covid no auge, teve uma oscilação violenta na marcação dos títulos do governo. Então o raciocínio da marcação a mercado e marcação na curva é o seguinte, o raciocínio é, digamos, de trás para frente. Vamos supor que eu vou te emprestar dinheiro e eu quero, num determinado prazo, ter 10 mil reais de volta. A taxa de juros é X, vamos supor 10%. Então, para num período de 2 anos, investindo a 10% para ganhar 10 mil, eu vou ter que ter um valor específico. O que acontece se a taxa de juros sobe 12, 13, 14 para 15%? O título desvaloriza. Porque já que eu estou numa taxa de juros mais alta, para chegar nesses 10 mil, eu não preciso de tanto dinheiro, eu boto menos. Então isso é a marcação a mercado. Ou seja, quando eu tenho um aumento da taxa de juros, da taxa básica de juros, os títulos são marcados negativamente. As pessoas migram para títulos mais rentáveis. E uma coisa que eu falei no início em renda fixa, além da taxa, o tempo é muito importante. Então se você quer encerrar esse contrato de dívida com alguém, ou seja, você vai trazer um valor futuro para valor presente, isso oscila. Então a renda fixa ela oscila no meio do caminho. E essa oscilação é a chamada marcação a mercado, e isso demonstra de fato como é que a situação atual de uma empresa ou de um governo de garantir o pagamento dessa dívida naquele momento atual. Já na marcação da curva é aquela coisa hipotética que seria até o final. Então na marcação da curva você vê o que você digamos, assinou em contrato. Mas a marcação a mercado é para o dia a dia, se você quiser liquidar essa posição antes do tempo. Agora, se você for liquidar no tempo que está já no contrato, você recebe tudo integralmente. Exatamente. Então, que é o que a gente chama da taxa de carrego. Então, quando eu invisto em renda fixa, ou algum colega vem falar para mim, vamos montar uma carteira em renda fixa, eu disse, por quanto tempo você aceita abrir mão do dinheiro? Eu falo muito disso. E eu discuto isso, às vezes, mais do que a própria taxa. Porque, lógico, quanto mais tempo, geralmente a taxa é maior. Né? Então, assim, você vai investir em renda fixa, minha recomendação é saiba por quanto tempo você pode abrir mão de certo capital. Entendeu? Então, isso daí tem tudo a ver com a marcação na curva e a marcação a mercado. Então, basicamente, subiu taxa de juros, cai o preço do título de renda fixa, você tem uma desvalorização. Se cai a taxa de juros, a renda fixa ela tende a se acelerar. Isso no caso pós, né? Também, para IPCA. Então elas acompanham isso daí, a curva de juros. Francisco, nosso bate-papo está ótimo, mas infelizmente chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer a sua presença e deixar disponível os minutos finais para você tecer algumas considerações aí aos colegas. Obrigado, Francisco, mais uma vez. Fica à vontade, o tempo é todo seu agora. Eu que agradeço a você, a Rodrigo, a todo o CIMEP, a diretoria, e a vocês que estão ouvindo aqui, que estão ouvindo, estão aqui ao vivo, vão ver mais tarde.
É uma grande paixão que eu tenho nisso, mas isso não é apenas uma paixão, eu acho que isso é entender educação financeira para o médico, é inclusive uma questão de saúde. Tão importante quanto a gente tem que cuidar da nossa própria saúde, cuidar do nosso dinheiro é fundamental. A gente sabe disso. Imagina você estar sob pressão financeira dando um plantão, correndo para atender um paciente. Isso é uma coisa que, se a gente não está bem de saúde financeira, isso vai refletir na nossa saúde física, vai envolver, vai atrapalhar como a gente vai desenvolver o nosso trabalho, né? E então, o que eu convido a todos os colegas é assim, que estudem, procurem saber, discutam, aprendam, tomem conta do seu dinheiro, porque a gente fala, ninguém toma conta do seu dinheiro melhor do que você mesmo. Em relação ao próprio paciente, ele é o principal interessado em cuidar da sua saúde. O médico está para ajudar, mas se o paciente não colabora, não é aderente ao tratamento, de que serve? Para dinheiro é a mesma coisa, sabe? Então, acho que ter esses conceitos é muito importante. E eu agradeço aqui mais uma vez e espero ter a oportunidade de voltar aqui em breve e a gente continuar o papo, porque isso é um assunto realmente interminável, por assim dizer. Obrigado mais uma vez. Perfeito. Obrigado a todos. Lembrando sempre, um sindicato forte é um sindicato de lutas.